Oi, cafeinados, como vocês estão? Feliz Ano Novo! E nesse vídeo de Ano Novo eu vou apresentar para vocês todos os livros que nós vamos ler aqui no Clube do Livro do Que Tal um Café. E aí, que tal um café? Prazer, eu sou a Nath, eu sou autora e preparadora de textos e hoje eu vou apresentar aqui para vocês os 12 livros que vão fazer parte do nosso Clube do Livro aqui do Que Tal um Café. Como funciona o nosso Clube do Livro? Aqui o Que Tal um Café tem um clube de membros, que eu chamo carinhosamente de cafeinados premium, né? Que nem o café, a gente tem o café premium, né? E tem o café tradicional, a gente tem aqui os cafeinados premium também. E no nosso clube de membros, pagando R$ 2,99 por mês, você tem acesso a um grupo de WhatsApp comigo e com os outros membros, a um sorteio mensal de um e-book, a emojis exclusivos para usar aqui nos comentários, acesso antecipado a vídeos e, por último, mas não menos importante, as reuniões do nosso Clube do Livro. O Clube de Membros foi uma forma que eu achei para ficar mais próxima de vocês, para a gente conversar mais e continuar as discussões que eu trago aqui no vídeo para fora daqui do YouTube. E o Clube do Livro foi uma coisa que há muito tempo já tinham me pedido para fazer um, e eu decidi continuar com isso, e esse ano, com a votação de vocês, inscritos aqui do canal, não só os membros, mas todos os inscritos puderam votar no tema do Clube do Livro de 2025, o tema foi os estados do Brasil. Então, durante os 12 meses, a gente vai ter livros de 12 estados diferentes. Eu fiz uma curadoria, fiz uma pesquisa, e hoje eu vou apresentar aqui para vocês esses livros escolhidos, para que você, se quiser participar das nossas reuniões de leitura, possa participar. E às vezes, eu não consigo participar de todas. E aí você escolhe qual mês que você vai querer participar. As reuniões acontecem na última semana de cada mês. Então, assim que vocês terminarem esse vídeo, vocês vão ter o nome de todos os livros que nós vamos ler durante o ano. Então já dá para se preparar para ler em cada mês, ou vai começar em janeiro ou de fevereiro, porque você sabe que o seu tempo de leitura é um pouco diferente, você não consegue ler um livro por mês, e tá tudo bem, então você já começa de fevereiro, de janeiro e tal, e na última semana de cada mês a gente se reúne. Quem tem esse link da reunião do Clube do Livro? Apenas os membros. Eu mando no grupo do WhatsApp de membros e também aqui no nosso comunidade do YouTube, mas posto apenas para membros. Por isso que as reuniões são só para membros. Nath, eu não tenho como pagar R$3 por mês para ser membro aqui do canal, mas eu quero ler esses livros também e tal. Gente, leia, tá? Eu fiz a curadoria justamente para que a gente possa conhecer mais autores nacionais do Brasil inteiro, livros incríveis. Então, leia, mesmo que você não vai poder participar das reuniões, porque você não está no clube de membros, leia o livro, poste nas redes sociais, me marca que eu vou repostar, porque é o que eu falo aqui, eu gosto de disseminar o amor pela leitura. O clube de membros acaba me ajudando um pouco financeiramente para que eu consiga, por exemplo, fazer o sorteio do e-book todo mês, estar mais perto de vocês, dar esse tempo a mais para quem é membro. Mas, se você não consegue virar membro, mas quer ler o livro do Clube do Livro, me marca no Instagram enquanto estiver lendo, tal, que eu vou adorar saber que você está participando, apesar de não estar nas reuniões. Então, a gente vai começar com o livro de janeiro. Em janeiro, nós vamos ler Vazio da Forma, do Andrew Oliveira. O Andrew Oliveira é um autor amapaense e conta a história deste homem que está em depressão, tem uma recaída da sua depressão e, junto com seu parceiro, adotam uma menina. Só que um dia essa menina, a filha deles, desaparece. E o desaparecimento da filha deles, dois, acaba desencadeando várias traumas, lembranças, memórias de traumas que alguém que já está em depressão, deve criar, assim, muito mais coisas na mente dele, né? E aí ele vai ter que reviver a sua infância, memórias, fés esquecidas e tudo mais. E com muita cultura do norte do nosso país. Eu acho que vai ser uma leitura muito rica nesse janeiro e a nossa discussão também vai ser muito legal. Então convido vocês a ler Vazio da Forma em janeiro junto
com a gente. O livro do mês de fevereiro será O Nome Dela é Luana, do Eberson Terra e do Gustavo Nascimento. O Eberson Terra, ele é um escritor do Mato Grosso do Sul. E aí eu trouxe esse estado para o nosso mês de fevereiro. O Nome Dela é Luana conta a história da Maria, que é uma mãe da Luana, e ela faz parte do candomblé. E ela perde a guarda da filha por uma denúncia de maus tratos durante o rito de batismo de Luana no candomblé. Então a gente já vê que a gente vai ter ali uma trama de intolerância religiosa muito forte, né? E também de racismo. E é o que acontece, depois dessa perda dessa guarda, a Luana também desaparece. A gente tá vendo. Não foi proposital, tá? Que essas duas histórias de desaparecimento de meninas estavam um mês depois do outro. Vão ser 2 meses um pouco pesados, mas beleza. E aí, a Maria, ela vai atrás de encontrar a sua filha e ela dá de encontro com muitas outras histórias de garotas desaparecidas no Brasil, né? Olha que interessante, uma história em que a mãe da Luana poderia muito bem encontrar o Frei, que é o pai, né, da menina desaparecida em Vazio da Forma. Então, o nome dela é Luana, é a nossa leitura de fevereiro. Em março, nós leremos Mata Doce, da Luciane Aparecida, uma autora baiana. Mata Doce foi finalista do Jabuti e vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura em 2024. E, de acordo com a sinopse, ela traz uma experiência narrativa de costura de várias histórias desse lugar chamado Mata Doce, em que a gente conhece muitos personagens. Quando a gente fala, né, de sertão, nordestino principalmente, a gente vê muito presente nas histórias, como um vaqueiro, a dona da venda, Maria Teresa, que é a personagem principal desse livro, que é uma jovem, né? A gente conhece uma ex-prostituta. E a história de todas essas pessoas que moram nessa cidade chamada Mata Doce, elas vão se costurando, elas vão se interligando até que a gente conheça a narrativa completa aí que a gente vai ver. Então, eu gosto muito desse tipo de história. Tieta do Agreste, do Jorge Amado, é uma dos meus livros, das minhas histórias favoritas. E ela traz esse negócio, né, de uma cidade pequena, com seus vários personagens e tal. Então, eu acho que Mata Doce vai ser um livro que eu vou gostar muito de ler. E eu te convido a ler com a gente no mês de março. Em abril, a gente vai viajar para o Paraná e ler O Balanço do Salgueiro, da autora Zazá JS, que vai ser uma leitura um pouco para a gente respirar nesse mês de abril, que é um romance que conta a história do Caleb, que depois do velório da sua mãe decide ir para a Itália viver uma vida anônima, porque ele faz parte de uma família de mafiosos. Então ele quer se afastar dessa vida perigosa e cheia de coisas que ele não concorda. Porém, nessa viagem para a Itália, ele encontra o Filippo e se apaixona pelo Filippo. E vai ter que viver esse amor mesmo com todos os desafios trazidos pela questão da sua família, que o encontra ali no interior, provavelmente. Né? Provavelmente porque não tá isso na sinopse, mas eu imagino que é isso que acontece. Então a gente vai ler essa leitura de romance de máfia em abril. E você vai ler com a gente? Em maio a gente vai voltar lá para o norte do Brasil para ler O Ano em que Conheci Meus Pais, do Tony Moraes, um autor paraense. O Ano em que Conheci Meus Pais conta uma história que se passa em 1989. Um ano muito marcante, né, para a história mundial e também do Brasil. É a queda do Muro de Berlim, é o fim da Guerra Fria e é também o ano das primeiras eleições presidenciais democráticas pós-ditadura. E a gente vai acompanhar a história desse jornalista que descobre que a morte dos seus pais anos atrás não foi muito bem um acidente sem precedentes. Ele descobre que muito provavelmente teve a ver com a ditadura. Então ele vai perseguir essa história para descobrir qual foi a verdadeira história de morte dos seus pais e quer contar isso, né? Como um ótimo jornalista, ele quer contar isso e deixar essa história revelada para o mundo.
Eu tô muito animada para ler esse livro. Eu também tô escrevendo um livro que se passa durante a ditadura, né? Tem essas questões da ditadura, então ele vai servir muito de referência para mim também, se eu ainda estiver escrevendo ele até maio. Maio que a gente vai ler? Maio. Mas eu acredito que vai estar em processo de revisão, muito provavelmente, então vai me ajudar legal. E eu te convido a ler comigo. Em junho, mês da Bienal, eu convido vocês a lerem com a gente aqui no Que Tá um Café, Ladeira Abaixo, da Aini Oliveira. Ele vai contar a história da Antônia, que é uma jovem do Rio de Janeiro, que é de onde vem a Aini também, que tem, assim, uma vida super atribulada, com faculdade, trabalho, etc. E ainda ela tem que cuidar da Fifi, que é a sua avó, que está apresentando os primeiros sintomas de Alzheimer. E no meio de tudo isso que ela já tem que fazer, ela acaba desenvolvendo um crush pelo seu ex-melhor amigo de infância. Então, imagina como é que tá a cabeça da Antônia, né? Ele também é um livro um pouco mais suave, assim, pra gente dar uma respirada, principalmente para quem vai viver aí a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que eu sei que vai ter bastante gente aqui que é membro do canal, que vai estar lá, vai participar, e então vai ser um livro pra gente relaxar durante essa viagem e ir para o Rio de Janeiro, para quem não for na Bienal, viajar para o Rio de Janeiro junto com o Clube do Livro. Em julho, nós leremos a obra do autor cearense Stênio Gardel, A Palavra que Resta. Esse livro conta a história do Raimundo, um homem de 71 anos que, agora, com 71 anos, resolveu aprender a ler e escrever, né? Foi se alfabetizar. E há mais de 50 anos, Raimundo deixou o sertão para trás, foi viver na cidade, mas ele guarda uma coisa desses 50 anos atrás, que é uma carta de amor de Cícero, por quem ele vivia ali um amor proibido para a época. Só que ele não sabe ler, né? Então, esses 50 anos ele guardou essa carta sem saber o que ela estava escrita. E agora, aprendendo a ler, se alfabetizando, ele vai conseguir ler essa carta de amor e entender o que está escrito ali. Eu estou muito animada para ver como o Stênio Gardel conseguiu transpor essa narrativa em palavras. Eu fiquei mais animada ainda quando eu li o blurb, né, a frase que a Socorro Acioli escreveu sobre o livro, que é: a magnitude deste romance está primeiro na invenção de um enredo poderoso sobre a dor da exclusão, a exclusão da miséria, do analfabetismo, da solidão, do preconceito. Né? Então, a gente vai ver uma história, um enredo que traz esperança, mas ao mesmo tempo tem essa base na questão da exclusão, né? Na questão de não poder fazer as coisas. Então, nossa, estou muito animada para ler esse livro em julho com vocês. Em agosto, o mês do meu aniversário, eu escolhi ler um livro de uma autora que eu sou muito fã, que é a Riane Leão. E com ele a gente vai viajar lá para o Mato Grosso. O livro é Tudo Nela Brilha e Queima, e é um livro de poemas. Para quem ainda não conhece as palavras de Riane Leão, ela consegue se conectar com o ser mulher negra e trazer isso em palavras, em poesia, de uma forma única. Eu realmente sou muito fã da Riane Leão e eu quis muito trazer esse livro, que foi o primeiro livro que ela publicou, para cá, para o Clube do Livro do Que Tá um Café. Ele é o único livro dela que eu não li ainda e estou ansiosa para ler junto com todo mundo aqui. Do Mato Grosso, a gente vai viajar para o Rio Grande do Sul e ler A Extinção das Abelhas, da Natália Borges Polesso. Nele, a gente vai conhecer a história da Regina, que é uma jovem que tem o abandono, a solidão como um cerne da sua vida, porque a sua mãe a abandonou quando ela ainda era criança e ela foi criada pelo pai, que morreu pouco antes dela entrar ali na adolescência, né, na vida de jovem adulta. E então quem cuida dela nesse momento são as vizinhas. Mas a sua perspectiva ali de mudar de vida, de crescer na vida e tal, é muito pequena. E quando ela conhece a questão das cam girls, que são essas meninas, né,
que aparecem na frente da câmera fazendo desejos sexuais da pessoa que está ao outro lado da câmera, ela vê uma chance ali de fazer alguma coisa diferente, de experimentar uma coisa diferente e ao mesmo tempo ganhar dinheiro. Então, ela começa a ser uma cam girl. Só que isso, e conhecendo tantos homens com desejos totalmente diferentes, estranhos do outro lado, ela começa a reviver alguns traumas, alguns fantasmas que ela não sabia que estavam ali dentro dela. Eu acredito que essa vai ser uma narrativa muito forte e muito pesada. E a questão da solidão a gente vê aqui em mais um dos livros, né? A gente tá vendo isso bastante recorrente. E são leituras, eu escolhi, na hora de fazer essa curadoria, leituras bastante atuais, assim, de 2020 para cá, os livros. Então, a solidão, eu acho que ela está muito presente nas novas narrativas contemporâneas brasileiras. Em outubro, o Que Tal um Café vai chegar no seu livro mais antigo, escolhido para essa curadoria de 2025, que é Dois Irmãos, do Milton Raton, eu acho que é assim que fala o nome dele, que venceu o Prêmio Jabuti de 2001. Ele é um autor amazonense e vai contar a história em dois irmãos de um drama familiar, uma família em crise. A história é contada 30 anos depois do que aconteceu pelo filho da empregada dessa família, que, sem a presença do pai, procurou em todos os membros masculinos dessa família uma visão paterna, né? Uma imagem paterna que ele poderia seguir, uma imagem masculina que ele poderia seguir. E esse drama familiar, ele se estende não apenas aos muros da casa, como em toda Manaus, que também, né, a cidade também faz parte dessa narrativa. Em novembro, nós vamos viajar para Pernambuco com a Micheline Verunski, espero ter falado o nome dela certo, e o seu livro que foi vencedor do Prêmio Oceanos 2024, Caminhando com os Mortos, que eu tive a honra de participar, de assistir a premiação lá ao vivo. Foi uma premiação lindíssima, tive a honra de ver a Micheline recebendo o prêmio. E esse livro, ele começa com a história de uma mulher que é queimada em praça pública em um ritual ali motivado por razões religiosas, para fazer com que a vítima vá para o caminho do bem. Só que isso acontece aqui no Brasil, em uma cidade interior, assim, tipo, hoje em dia. E ele vai trazer justamente essa reflexão de lugares de ausência que são, entre aspas, colonizados por pessoas que não entendem o que realmente está acontecendo ali e veem isso como uma coisa errada, sendo que simplesmente são culturas diferentes. Eu espero, né? Eu acho que é isso que vai acontecer, que a Micheline, ela trouxe um reflexo do que foi a colonização do nosso país lá em 1500, com o que acontece ainda hoje em muitos lugares aí do Brasil. Então, nossa, vai ser um livro que eu estou muito animada para ler e mais animada ainda para ler junto com vocês e fazer a nossa reunião aqui do Clube do Livro. E chegamos em dezembro, último mês do ano, e a gente vai viajar aqui para minha cidade natal, que é São Paulo, com Este é um Corpo que Cai, mas Continua Dançando, de Igor Pires. Ele é um livro de textos, não apenas poemas, mas textos em geral, também crônicas, provavelmente contos, que vão retratar essa virada de chave que acontece na cabeça entre os 20 e os 30 anos, né? Como viver esse final dos 20 anos e o início dos 30 anos. O que é a juventude? O que é a maturidade? Será que isso está envolvido nessas idades e tudo mais? E nesse livro, o Igor, ele despeja ali os seus sentimentos, os seus pensamentos em 3 partes: corpo, queda e dança. Eu achei o título do livro muito bom, né? Este é um corpo que cai, mas continua dançando. Eu achei incrível. E em 2024, a gente terminou dezembro também com um livro de poemas, né? Que foi Sede de Me Beber Inteira, da Liana Ferraz. E eu achei que foi uma ótima maneira de terminar o ano. Foi uma maneira leve, uma maneira ao mesmo tempo reflexiva. E eu quis repetir isso em 2025, trazendo um livro de textos e poemas para o final do ano, para dezembro.
Normalmente, em dezembro, a nossa reunião acontece um pouco antes. Acontece na segunda ou terceira semana do mês, para que a gente não pegue ali a semana de festas, né? Que sempre é uma correria e tudo mais. Então, só esse mês que a gente faz a reunião um pouquinho antes, já para vocês se programarem, quem quiser participar. Essas serão as nossas 12 leituras de 2025 do Clube do Livro Que Tá um Café. Eu espero que vocês tenham gostado dessa curadoria tanto quanto eu. Na hora que eu fui escolhendo, assim, foram diversos livros que foram aparecendo para mim e eu fui escolhendo com muito cuidado cada um deles para que a gente tivesse um ano bem completo, bem reflexivo e que homenageasse aí 12 estados do nosso país. Lembrando, se você quiser participar das reuniões do Clube do Livro, além de ter vários outros benefícios aqui do Clube de Membros do canal, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro, que você vai ser redirecionado para uma página do Google falando para você fazer a assinatura do Clube de Membros, que é R$ 2,99 por mês, e você tem acesso a várias coisas, inclusive as nossas reuniões. Espero que vocês estejam animados para participar, venham ser membros, que eu já estou aqui começando a minha leitura de Vazio da Forma da melhor forma possível esse ano, né? Da melhor forma, Vazio da Forma da melhor forma. Eu espero que todos vocês tenham um ano incrível, cheio de aprendizado, cheio de felicidade e a gente se vê em muitos vídeos aqui do canal em 2025. Um beijo e até o próximo vídeo.